alguém de vocês aí estiver com Covid, espero que melhore logo. Tá bom? Fiquem bem. A gente entrando. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Vamos prosseguir, então. Na nossa esteira que a gente começou na aula de ontem, falando sobre regularidade formal dos recursos. Então, ontem, eu fiz uma exposição geral sobre os princípios que informam esse requisito. E falamos também ontem, com bastante ênfase, sobre dialeticidade recursal e destacamos que a forma não é mera formalidade, mas a forma é uma expressão do conteúdo e toda formalidade excessiva, exagerada, é contrária à ideia de formalismo constitucional, que o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira chamava de formalismo valorativo, ou seja, a forma como meio de realização dos direitos fundamentais. É nesse contexto, por exemplo, em que a gente, quando fala de formalismo processual, formalismo no processo, tanto para designar atos processuais quanto para nos referirmos ao processo como um todo, é nesse sentido que ganha expressão requisitos como a fundamentação da própria petição inicial, né, a necessidade de eu impugnar a decisão recorrida, né, em todos aqueles fundamentos que, se não impugnados, podem conduzir à manutenção da própria decisão. É nesse contexto que a gente compreende que o dever de fundamentação da decisão judicial não é uma mera formalidade, né, mas é algo que realiza e concretiza direitos fundamentais. Então, esse é o formalismo constitucional ou formalismo valorativo, né, que se opõe à ideia de formalismo excessivo. Então, a jurisprudência defensiva é a manifestação do formalismo excessivo, e se opõe também à ideia de informalismo arbitrário, que consiste na ausência de método, na ausência de regra, na ausência de modo como de disciplina sobre o modo como se devem realizar os atos processuais, aqui compreendidos os atos de todos os sujeitos do processo, partes e órgão jurisdicional. Então, nós falamos bastante disso ontem, demoramos ali uns 40 minutos, né, falando sobre isso, e reservei para hoje falar com vocês sobre a regularidade formal dos recursos em espécie. Examinaremos aqui, pessoal, os mais expressivos dos recursos, tá bom? E nós observaremos um pouco mais adiante, quando falarmos daqueles que não mencionaremos na aula de hoje, que muito do que nós estamos estudando hoje se aplica mutatis mutandis aos outros recursos aqui não examinados com mais minúcia. Então, por exemplo, o recurso ordinário dirigido aos tribunais superiores se parece, no que diz respeito à regularidade formal, mais com a apelação do que com o recurso especial propriamente dito. Porque o recurso ordinário, ele não funciona como recurso especial, né? O recurso ordinário é como o recurso de apelação mesmo, né? Eventualmente até parecido, em alguns casos, com agravo de instrumento. Então, a gente vai aplicar ao recurso ordinário, mutatis mutandis, claro, né? O que a gente vai estudar aqui para apelação, grosso modo. Semelhante paralelo nós podemos fazer com o recurso de embargos de divergência, né, no que diz respeito à demonstração da divergência, né? O recurso de embargos de divergência, ele tem por finalidade eliminar divergência jurisprudencial existente dentro dos tribunais, que tem por finalidade, por sua vez, eliminar a divergência interpretativa acerca da Constituição ou da lei federal lato sensu. Então, cabem embargos de divergência para eliminar a divergência existente, por exemplo, entre decisões da primeira turma do STJ e da segunda turma do STJ sobre uma disposição da Lei de Improvidade Administrativa, né? Ora,
Se o Superior Tribunal de Justiça existe ou foi concebido, né, tendo como uma de suas principais missões, né, a guarda da lei federal infraconstitucional, o que implica em eliminar divergências interpretativas acerca do sentido dessa lei infraconstitucional, é evidente que não pode haver divergência interna corporis, não pode haver divergência dentro do próprio tribunal. Então, os embargos de divergência existem com esta finalidade. E nós notaremos que muito do que nós vamos estudar ao longo da exposição de hoje sobre o recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, que é a hipótese prevista no artigo 105, inciso 3º, a linha C da Constituição, muito do que a gente vai falar sobre esse pormenor do recurso especial vai se aplicar mutatis mutandis, ainda que com base em outras disposições, também aos embargos de divergência, porque o princípio que informa, né, a concepção deste recurso é aquele que orientou também o Constituinte, quando da formulação do artigo 105, inciso 3º, a linha C da nossa Constituição Federal, tá bom? Mas vamos começar então, pessoal, falando do recurso de apelação. Vou colocar aqui na tela novamente, estava na tela antes de começarmos, vou colocar aqui na tela novamente, Código de Processo Civil, né, artigos 1009 e seguintes, que é onde o legislador colocou aqui as disposições que disciplinam o recurso de apelação. Então, a petição de apelação deve observar o quanto consta do artigo 1010 do CPC, e a gente vai explicar agora. Há muitos pontos curiosos, claro que a gente não vai ficar aqui lendo os artigos da lei com vocês, né, vocês mesmos podem fazer isso, e claro que eu não vou ficar aqui fazendo um resumo do que a doutrina escreve a respeito. E eu mesmo escrevi a respeito, alguns de vocês, eu sei, já me falaram que tem o curso de Direito Processual que eu escrevi também. Né? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para aspectos que considero mais uma minúcia mesmo, mais um pormenor, né? Um desdobramento talvez daquilo que a gente falou ontem, tá bom? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, o artigo 1010 do CPC, quando trata do recurso de apelação, ele vai dispor, vejam ali, pessoal, que a apelação ela é interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Olha só que interessante isso. A apelação é interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, mas a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, que vão ser apreciadas essas razões, vão ser examinadas essas razões, pelo juízo a quo. Vejam, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Depois, o código vai disciplinar ali o processamento da apelação já no tribunal. Recebido na apelação, vai distribuído ao relator e por aí vai. Né? Ora, aqui um ponto interessante. O Código de Processo Civil de 2015, pessoal, ele manteve no ponto uma estrutura parecida com a existente no Código Revogado, em que a apelação era interposta perante o juízo de primeiro grau, mas as razões dirigidas ao tribunal e lá julgadas. Lá julgado o recurso de apelação. Mas, à luz do Código Revogado, o juiz de primeiro grau, o juízo a quo, né, ele tinha uma competência mais ampla. Por quê? Porque, à luz da legislação revogada, o juízo de primeiro grau, ele decidia sobre o recebimento da apelação ou não, sobre o conhecimento da apelação ou não, porque a ele a lei permitia a realização do juízo de admissibilidade da apelação. O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, veda que o juízo de primeiro grau realize juízo de admissibilidade. Vejam ali o parágrafo 3º do artigo 1010. Né? Após o processamento da apelação em primeiro grau, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, a lei enfatiza isso. Né? A lei deixa claro, o juízo de primeiro grau não realiza juízo de admissibilidade.
Além disso, o Código de Processo Civil Revogado previa, no artigo 520 da lei revogada, que o juízo de primeiro grau deliberava sobre o recebimento da apelação com efeito suspensivo ou não. Por isso que era muito comum, veja, eu vou colocar isso, que às vezes vocês vão ver isso, porque talvez por vício, talvez porque a gente pega uma petição que está lá pronta no escritório, coisa parecida, muitos de nós ainda, erroneamente, acabamos escrevendo essa petição de interposição da apelação assim, pede ou requer a Vossa Excelência, o juízo de primeiro grau, receba a presente apelação com efeito suspensivo, né? Ou receba, né? Ou seja, você recebe, significa conheça da apelação, não deixe de admitir a apelação, e com efeito suspensivo. Aí dois erros. Aí dois equívocos. Por quê? Perdão. Primeiro que o juízo ACOA, juízo de primeiro grau, não realiza, ou pelo menos não deve realizar, juízo de admissibilidade da apelação. Ele recebe a apelação, intima a outra parte, vai se manifestar ou não, né? E daí o juízo de primeiro grau remete ao tribunal. E segundo erro está em que, veja, então primeiro, o juízo de primeiro grau não faz juízo de admissibilidade. E segundo erro está em que o juízo de primeiro grau não delibera sobre os efeitos da apelação. Pouquinho adiante, o Código de Processo Civil, quando fala do efeito suspensivo da apelação, estabelece que nos casos em que ela não tem esse efeito suspensivo, né, eu posso requerê-lo a quem? Ao tribunal ou ao relator. Ao tribunal, se eu não sei ainda quem é o juiz, quem é o relator, né, quem é a Câmara, por exemplo, ou turma, preventos e o respectivo relator, então dirijo ao tribunal. Mas o fato é, eu não vou requerer o efeito suspensivo nos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo, eu não vou requerer isso ao juízo de primeiro grau. Então, por exemplo, se o juiz condenar, hipótese aqui do inciso segundo, se o juiz condenar o réu a pagar alimentos, né? Você vai interpor a apelação perante o juízo de primeiro grau e vai requerer o efeito suspensivo por petição protocolada lá no tribunal. Tá? Nós vamos estudar adiante, pessoal, os efeitos da apelação. E daí, quando nós estudarmos os efeitos dos recursos em geral, não só da apelação, e quando nós estudarmos os efeitos, daí a gente vai falar do efeito devolutivo, do efeito suspensivo, então fiquem tranquilos. Provavelmente a gente já vai ter essa matéria quando estivermos com aula presencial já na universidade. Então vejam, se é assim, ou seja, se o juízo de primeiro grau não realiza qualquer atividade, pelo menos como princípio, por que a petição é dirigida a ele? Né? Eventualmente, o legislador poderia ter ido além, poderia ter determinado, ter previsto que a apelação seria interposta diretamente lá no tribunal, porque o juízo de primeiro grau realiza pouca ou quase nenhuma atividade aqui. Para não dizer que ele não realiza atividade alguma, pessoal, para não dizer que o juízo de primeiro grau não realiza atividade alguma, pode suceder em determinadas situações, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que o juízo de primeiro grau, né, que quando profere a sentença e recebe a apelação, ele pode se retratar, juízo de retratação. Exemplo, o artigo 331 do CPC, que eu coloquei na tela para vocês, né, que fala do indeferimento da petição inicial. Daí eu posso apelar, eu, autor, posso apelar, né, né, o artigo 331 caput vai dizer ali, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, o juiz pode se retratar. Veja, a petição inicial é indeferida em situações em que o juiz não chega a examinar o mérito da causa, né? Então, por conta daquele princípio que a doutrina tem chamado de princípio da primazia do mérito, né, a lei enfatiza que
Se o juiz indeferiu, por exemplo, porque faltou procuração intimada à parte, o juiz considerou que isso não foi resolvido satisfatoriamente, se a parte apela dizendo que o juiz está errado, que a decisão, a sentença apelada está errada, o juiz daí pode se retratar, pode voltar atrás, né? Isso é retratar, voltar atrás, simplesmente aqui para nossa compreensão. Algo parecido é permitido pela lei no caso do 332 do CPC, né? Parágrafos 3º e 4º, né? Os parágrafos 3º e 4º do artigo 332 do Código de Processo Civil prevêem que o juiz pode se retratar. E lá na frente, deixa eu ver se, para não cometer erro, salvo engano, é o 485, parágrafo 7º, vamos conferir. Lá na frente, o artigo 485, parágrafo... Isso, 7º. O parágrafo 7º do artigo 485 vai dispor que, interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se, para se retratar, né? E o 485 trata dos casos em que o juiz não decide o mérito, né? O juiz não resolverá o mérito. Então, que fazendo uso de uma expressão que alguns colegas professores, né, usavam, logo que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, o sistema processual, pelo menos a lei processual, ela não gosta de decisões que não decidam, que não tratem do mérito, né? É algo frustrante, vamos dizer assim, para o Código de Processo Civil, o juiz chegar ali ao final de um procedimento em primeiro grau de jurisdição e extinguir o processo sem resolução do mérito, né? Então, tanto quanto possível, nós vamos examinar o mérito. Por isso que aqui se permite ao juízo de primeiro grau se retratar. Então, pessoal, sob esse ponto de vista, a gente pode enxergar aqui alguma utilidade ali no que dispõe o artigo 1010 do CPC, quando ele trata, né, da conveniência, ou melhor, quando ele trata, né, da interposição da apelação por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, quando você, advogado, estiver elaborando uma petição de apelação, né, contra uma sentença, quem deferiu a petição inicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ou também no caso de improcedência liminar do pedido, lá do 332, né, que não tem bem a ver com a hipótese de primazia do mérito, mas também é um caso em que a lei permite ao juízo aquó a realização da retratação. Então, na sua apelação, na petição dirigida ao juízo aquó, você vai requerer a ele a retratação. Agora, salvo essa situação aqui referida, nesses dispositivos que eu acabei de mencionar, não faz sentido requerer coisa alguma ao juízo aquó. Na verdade, você vai requerer ao juízo aquó que processe a apelação em primeiro grau e determine o seu encaminhamento ao... Você vai requerer ao juiz que processe a apelação em primeiro grau e determine o seu envio ao tribunal, né? Porque o juízo de primeiro grau não realiza juízo de admissibilidade e não delibera sobre o efeito suspensivo da apelação também. Um outro ponto relevante, pessoal, que a gente não pode esquecer, está agora, vocês certamente se lembram, mas não custa rememorar, está aqui no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Vejam, como vocês se lembram, quando a gente estudou cabimento, né, foi talvez o requisito que a gente investiu, melhor dizendo, mais tempo. Quando a gente falou do cabimento de recursos contra decisões de primeiro grau, a gente falou do cabimento de apelação contra decisões interlocutórias e falamos também do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias de mérito. Então, a apelação é cabível contra a sentença, como regra, é o que está aqui no caput do artigo 1009, mas, quando não couber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, né, diz o parágrafo 1º do artigo 1009, que eu vou impugnar, né, essa decisão interlocutória, vejam ali, em preliminar de apelação. Né? Então, exemplo, não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu uma prova. Essa é a regra geral, a não ser que você consiga convencer o tribunal de que incidiria na hipótese
aquela tese da taxatividade mitigada. Então, você vai, na apelação, atacar a sentença, mas em preliminar nas razões de apelação, aí você vai impugnar a decisão interlocutória. Então, o recorro contra a decisão interlocutória que não puder ter sido impugnada por agravo de instrumento, em preliminar de apelação. Então, você vai fazer a sua petição de apelação com as razões de apelação e, em preliminar, nas razões de apelação, vai impugnar a decisão interlocutória, né, que não pôde ser impugnada por agravo de instrumento. Ok? Agora, vejam. Por que isso é assim? Por que isso de impugnar, né, de apresentar duas, digamos, petições aparentemente separadas, distintas? Olha, alguns atribuem isso à tradição, e um tempo atrás, eu não gostava, nem dava importância para isso, mas um tempo atrás um acadêmico, um aluno da faculdade, falou assim, professor, mas no processo penal é assim. E de fato, pessoal, vou colocar aqui na tela. Eu não sei se vocês já chegaram a essa matéria lá na disciplina de Direito Processual Penal, recursos, né? Mas o Código de Processo Penal, quando trata da apelação contra a sentença, de fato, trata em dois momentos, da interposição da apelação e da apresentação de razões, né? Então, no sistema processual penal, há previsão no artigo 600, né, sobre a interposição da apelação e sobre a apresentação de razões de apelação posteriormente. Há, inclusive, muita jurisprudência muito interessante sobre isso, né? Se na interposição da apelação você não o faz de maneira apropriada, mas daí você melhora isso ou supre, por assim dizer, eventual irregularidade nas razões, considera-se suprido qualquer vício, né? Enfim, esse é um assunto que vocês, se não estudaram ainda, certamente vão estudar com o professor de processo penal, tá bom? De direito processual penal. Mas, pessoal, não há no direito processual civil a apresentação da petição de interposição e as razões de apelação em dois momentos. Voltando aqui ao Código de Processo Civil, né? O artigo 1010 estabelece que você vai fazer isso a um só tempo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há vício se você não apresenta petições separadas. Né? Então, no meu dia a dia, no meu escritório, até para dar aplicação ao artigo 1010, e até porque, né, em algumas situações, embora específicas, a gente até pode requerer algo ao juízo aquó, como a gente acabou de mencionar, a gente faz duas petições. Então, muita gente, inclusive, chama essa petição de interposição de capinha da apelação, né? Então, eu assino essa primeira petição e assino as razões também. Só que, rigorosamente, é uma petição só, né? Você anexa as razões à petição de interposição. O juízo aquó não examina as razões, senão para exercer juízo de retratação, tá bom? Então, é básico, fundamentalmente, assim que vai funcionar em relação à regularidade formal do recurso de apelação. Mais adiante, o Código de Processo Civil vai tratar, né, ali a partir do artigo 1017, da regularidade formal, na verdade, a partir do artigo 1016, para ser um pouquinho mais preciso, que a gente não dá muita bola para o 1016, porque ele quase é uma réplica do que acontece com a apelação, né, do que dispõe o Código de Processo Civil em relação à apelação. Quase porque a gente vai identificar aqui algumas peculiaridades que merecerão a nossa atenção. Vou colocar aqui na tela para vocês o artigo 1016 do Código de Processo Civil, e a gente já vai explicar aqui para vocês. Deixa eu só abrir direitinho aqui o código. Pois bem, pessoal. Então, vejam, o Código de Processo Civil vai tratar do agravo do instrumento a partir do artigo 1015, né, o cabimento do agravo do instrumento e tal. E depois, ali no artigo 1016, o Código começa a tratar
da regularidade formal do agravo do instrumento, que é um pouco chatinho, sobretudo quando a gente tiver de autos físicos. A tendência é que boa parte dos problemas que a gente discute quando fala do agravo do instrumento boa parte desses problemas tende a ficar para trás na medida em que gradualmente, né, os autos do processo se tornem eletrônicos, né? Então, aqui no Paraná, isso tem acontecido com rapidez, em outros estados também. Agora, tem estados como o Rio Grande do Sul, ou até mesmo no Distrito Federal, em que isso ainda está um pouco demorado. Então, a gente vai ter ali autos físicos ainda. Ou, em alguns casos, autos eletrônicos que não conversam. Então, dá um pouco de confusão, tá bom? Vocês vão verificar, que vão perceber que o Código de Processo Civil vai destacando, né, essas excepcionalidades, vamos dizer assim. Bom, então o artigo 1016 começa ali com a regra geral, no sentido de que o agravo do instrumento é dirigido diretamente ao tribunal, então você não dirige a petição ao juízo ACO, mas diretamente ao tribunal, né? A petição não passa pelo juízo ACO. Sobretudo quem está ainda fazendo estágio, quem está começando a faculdade, às vezes confunde. Por quê? Porque a petição, se apresentada em modo físico, ela pode ser interposta por protocolo realizado na própria comarca, que está ali no inciso 2º, né, do parágrafo 2º do artigo 1017. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas eu estou protocolando aqui na comarca de Maringá, não é o juízo de Maringá? Não. Nesse caso, a gente está falando daquilo que se convenciona a chamar de protocolo descentralizado ou, às vezes, protocolo integrado. Ainda que você protocole aqui em Maringá, no caso de protocolo integrado ou protocolo descentralizado, ou algum outro tipo de convênio, isso vai ser encaminhado diretamente ao tribunal. O juízo de primeiro grau não recebe o agravo do instrumento, tá bom? Daí vai constar ali o que reproduz o que está ali no artigo 1010. Sim, eu não falei ali no artigo 1010. Quanto aos nomes das partes, pessoal, isso daqui se tem considerado que a ausência de transcrição da qualificação das partes, etc. e tal, os nomes têm que haver, claro. Se trata de uma irregularidade, salvo, evidentemente, quando houver a necessidade de haver qualificação daquele que interpõe o recurso, como no caso do recurso interposto, da apelação interposta por terceiro prejudicado, né? O terceiro que ainda não interveio no processo interpõe a apelação, eu vou ter que qualificá-lo. A ausência de qualificação nos demais casos não deve levar ao não conhecimento. Além disso, se trata de uma irregularidade que pode ser regularizada com a aplicação do artigo 932, parágrafo único, né? Então, a parte pode ser intimada para suprir a ausência de qualificação. A novidade, voltando aqui ao 1016, que a gente vai notar, é que tem que haver indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. Por quê? Porque como o agravo do instrumento é protocolado lá no tribunal, né, o tribunal vai ter que intimar o advogado da outra parte para apresentar contra-razões de agravo de instrumento. Então, por isso que eu tenho que informar esse dado aqui, né? Claro que também aqui, se não houver essa informação, eu tenho que intimar a parte. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1017, parágrafo 5º, né, ele vai estabelecer... Não é no parágrafo 5º, deixa eu achar aqui certinho, antes que eu fale fale algo errado. Aqui, 1017, inciso 2º, caput, inciso 2º, exatamente, né? Vejam, na verdade, já pulando ao 1017, para explicar o inciso 4º do artigo 1016. O artigo 1017 trata de documentos obrigatórios, que devem instruir o agravo do instrumento, e documentos facultativos, né? Que estão aqui no inciso 3º do artigo 1017. Quando não for possível juntar algum desses documentos obrigatórios, dentre os quais se encontram as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, né, o advogado do agravante vai ter que declarar que isso não foi possível, né? Então, vejam, no agravo do instrumento eu vou dizer, olha, eu não juntei procuração do agravado, né, porque, por exemplo, o réu ainda não foi citado, né? Então, pode suceder que eu, advogado do autor ou advogado do exequente, eu tenha que agravar de instrumento contra uma decisão interlocutória
que foi proferida no processo sem que a outra parte ainda tenha integrado a relação processual. Então, o réu ou o executado ainda não tem advogados autos. Tá? Então, eu vou fazer essa declaração nos termos do inciso 2º do artigo 1017 do Código de Processo Civil. Claro que eu não tenho como juntar a procuração do agravado, né? Se a procuração do advogado do agravado, se o agravado ainda não foi citado, por exemplo, e assim por diante. Daí eu vou fazer essa declaração aqui nos termos do artigo 1017. Vejam, pessoal, esses documentos, por exemplo, cópia da petição inicial, da contestação, da petição e etc., né, estão nos autos. Ora, se os autos são eletrônicos, e aí chama atenção o parágrafo 5º do artigo 1017, né? Se os autos são eletrônicos, eu não preciso juntar isso, né? Por isso que o parágrafo 5º vai dizer assim, ó, sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas, né? Salvo se o agravante quiser juntar algum outro documento, documentos úteis, né? Então eu quero juntar documentos que não estão nos autos ainda. Então, evidentemente, nesse caso, daí eu vou ter que juntar ainda que os autos sejam eletrônicos, né? E ainda sobre o agravo do instrumento, a regularidade formal do agravo do instrumento merece destaque a figura prevista no artigo 1018 do Código de Processo Civil. Vejam, pessoal, uma palavrinha para vocês entenderem essa hipótese referida aqui no artigo 1018 que a gente vai explicar. Entendam assim, o juízo de primeiro grau proferiu uma decisão interlocutória e eu vou interpor agravo de instrumento, que eu vou protocolar lá no tribunal, contra essa decisão interlocutória proferida aqui perante o juízo aquó. Pode acontecer, não necessariamente acontece, mas pode acontecer, de nem o juízo aquó e nem a parte agravada, por dias, ficarem sabendo do agravo do instrumento que você protocolou lá no tribunal. Sobretudo quando estivermos diante de autos físicos. No caso de autos eletrônicos, eventualmente você recebeu a movimentação, né? Então eu estou ali acompanhando a movimentação dos autos eletrônicos, apareceu para mim, ali acendeu a luzinha, entre aspas, né? Ó, houve agravo do instrumento lá no tribunal em relação a esse processo aqui. Autos eletrônicos podem viabilizar isso. Fiquei sabendo que a outra parte interpôs agravo de instrumento lá no tribunal. Ou lá no sistema interno do judiciário, o juiz ou a COA ficou sabendo que uma das partes interpôs, protocolou agravo de instrumento lá no tribunal. Mas, em alguns sistemas eletrônicos, e em especial, em se tratando de autos físicos, se você protocolar o agravo do instrumento lá no tribunal, nem o juiz ou a COA vai ficar sabendo, nem a outra parte vai ficar sabendo. Né? E eu já acompanhei casos em que assim, o agravo do instrumento foi interposto, né? E só muito tempo depois a gente ficou sabendo de que havia um agravo do instrumento lá no tribunal, tramitando. Né? Especialmente, repito, em se tratando de autos físicos. Né? O artigo 1018 do CPC, e isso já existia de uma maneira um pouco diferente, mas essa previsão, algo parecido com essa previsão, já existia no Código Revogado, né? Dispunha, como dispõe hoje, mais ou menos assim, do mesmo modo, que uma vez protocolado o agravo de instrumento lá no tribunal, em 3 dias eu vou peticionar ao juízo aquó, peticionar perante o juízo de primeiro grau, dizendo, ó, excelência, agravei lá no tribunal, protocolei agravo de instrumento lá no tribunal. Né? Então eu informo ao juízo aquó que eu protocolei o agravo de instrumento, e uma vez, né, juntando cópia desse agravo do instrumento, que é uma exigência que a gente vai ver aqui no artigo 1018, eu também, com isso, informo a outra parte, que tem um recurso lá no tribunal, né, tramitando lá no tribunal, porque a outra parte, às vezes, vai demorar um pouquinho para ficar sabendo do agravo de instrumento lá no tribunal. Os autos vão concluídos ao relator e tal, passa ali 10, 15 dias. Então, para evitar isso, em 3 dias, foi a solução que o legislador encontrou. Em 3 dias eu tenho que protocolar aqui, perante o juízo de primeiro grau, uma petição com cópia das razões de apelação, das razões de agravo de instrumento, informando ao juízo aquó e, consequentemente, a outra parte vai ser informada também.
Então, percebam, por que é que existe essa exigência que hoje está no artigo 1018 do Código de Processo Civil de 2015? Por duas razões. Por duas razões. Informar ao juízo ACO que houve o recurso, né? E, consequentemente, a outra parte também. Notem, a informação ao juízo ACO de que houve protocolo do agravo do instrumento é relevante, dentre outras razões, porque vocês se lembram que a gente falou do juízo de retratação lá na apelação, que em algumas situações a lei permite ao juízo ACO fazer juízo de retratação na apelação? Pois é, na apelação é excepcional, mas no agravo de instrumento é a regra. Né? Inclusive aqui depois, cadê aqui o dispositivo? Aqui, ó. Na verdade, o próprio artigo 1018 vai estabelecer no parágrafo 1º que se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Né? Então, o protocolo, vejam, está no contexto do próprio artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, comprovante de sua interposição e da relação dos documentos. Aí o juiz, ciente disso, pode ou não se retratar. Aí a primeira finalidade. E a outra finalidade, como mencionei, é a outra parte ter ciência, né, de que houve o agravo de instrumento. Essa expressão poderá aqui, ela gerou e continua gerando muita confusão. Por quê? Porque quando eu coloco ali poderá, dá a impressão de que é uma faculdade. Mas, e aqui o legislador, a meu ver, pisou na bola, porque escreveu de uma maneira muito confusa, né, o que disciplinou de uma maneira muito confusa esse requisito. No parágrafo 3º, vem a lei e diz assim, que o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, ou seja, da não juntada em 3 dias, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ou seja, é ou não é requisito? O caput fala em poderá, e o parágrafo 3º diz que o agravado tem que alegar. Então, percebam que o parágrafo 3º, embora reconheça tratar-se de um requisito, estabelece que a ausência desse requisito, a não observância desse requisito pelo agravante, só ensejará o não conhecimento do agravo de instrumento se o agravado alegar isso. O que demonstra que esse requisito também tem a ver com o contraditório ou com o não prejuízo à outra parte. Isso, inclusive, justifica, pessoal, o modo como a jurisprudência vem lendo. O modo como a jurisprudência vem lendo o Código de Processo Civil ao tratar dessa matéria. Há vários julgados interessantes a respeito. Eu destaquei aqui um para vocês, que eu já vou colocar aqui na tela, proferido não há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Que trata exatamente desse tema. Vejam aqui, é o agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial número 1822285, né? Relator ministro Belize, decisão de agosto do ano passado, né? E vejam aqui o que é que se decidiu. Com base, inclusive, em orientação firmada, né, no julgamento do ERESP, né? De um ERESP pela segunda sessão do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1018 do CPC de 2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista nesse dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando prejuízo, né? E é por isso que, se a parte contrária não demonstrar prejuízo em sua defesa, vejam ali, ó, que prossegue o inciso segundo. No caso, o item 2, melhor, da emenda. No caso, conforme asseverado no acórdão impugnado, a parte então agravada apresentou oportunamente contra a minuta de agravo de instrumento interposto na origem, ocasião em que, a despeito de arguir o não cumprimento da diligência prevista no artigo 1018, parágrafo 2º, não alegou qualquer prejuízo, né? Então, eu tenho que demonstrar que houve prejuízo na não observância pelo agravante do requisito disposto no parágrafo 2º do artigo 1018. Daí conclui aqui o julgado que
inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo de fato descabida a conclusão e no sentido do não conhecimento do recurso. Então percebam, pessoal, que se trata de um requisito, sim, mas cuja ausência, de acordo com o que com o que tem decidido o STJ, né, nos últimos tempos em especial, cuja ausência vai conduzir ao não conhecimento do recurso apenas se o agravado demonstrar ter havido prejuízo, né? Demonstrar ter havido prejuízo. Então é assim que tem sido interpretado esse requisito disposto no artigo 1018 do Código de Processo Civil, tá certo? Agora eu quero falar com vocês, pessoal, da regularidade formal do recurso de embargos de declaração, tá certo? O recurso de embargos de declaração, nós já estudamos o cabimento do recurso de embargos de declaração, ele tem uma peculiaridade, né? O recurso de embargos de declaração, ele não tem por finalidade a reforma ou anulação da decisão recorrida, né? Mas ele tem por propósito a integração da decisão recorrida. Por isso que a decisão que julga os embargos de declaração integra a decisão embargada. Essas duas decisões juntas vão formar uma só, né? Então, quando eu apelar contra a sentença, eu vou apelar contra a sentença e contra a decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença, porque essas duas decisões vão formar a sentença. Então, a apelação é contra ambas as decisões, né? Ou como disse uma vez um aluno meu, né? Contra ambos os dois conjuntamente juntos, né? Então você vai recorrer contra as duas decisões, porque elas reunidas, embora separadas, você percebe que tem a sentença e a decisão que julga os embargos de declaração, mas elas vão compor uma só para fins de apelação. Então vejam, essa é a finalidade dos embargos de declaração. Então, o artigo 1023 do Código de Processo Civil, quando vai tratar da regularidade formal dos embargos de declaração, né, dispõe em seu caput, né, os embargos serão opostos, os embargos de declaração, claro, estamos tratando dessa matéria aqui, serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz ou ao tribunal, conforme o caso, né? Os embargos de declaração são dirigidos ao órgão que proferiu a decisão embargada, não é ao juiz necessariamente. Ao juiz quando é juiz de primeiro grau, ao relator quando é uma decisão monocrática do relator, a turma ou câmara quando se trata de um acórdão proferido por turma ou câmara, e assim sucessivamente. Então, bem compreendido isso daqui, tá bom? Agora prossegue, o 1023. Com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Então percebam, o recurso de embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, tá certo? Portanto, eu só posso me basear no meu recurso de embargo de declaração nessas situações, nesses vícios que ensejam o seu cabimento, né? Que são o erro material, né? Vamos aqui lembrar, erro material, omissão, obscuridade e contradição, que é o que está ali disposto no artigo 1022 e volta a ser mencionado ali no artigo 1023. Ah, professor, mas e naquele caso em que, em razão da omissão, se o juiz ou o tribunal tiver que suprir a omissão, ele vai modificar a decisão embargada? Eu não vou requerer isso também? Veja, você pode até apontar e requerer isso nas suas razões de embargo de declaração. Mas isso sempre deve ser tratado como um efeito da solução de um desses vícios que estão indicados no artigo 1022 e 1023. Tá? Se não o pior, um dos piores erros que a gente pode cometer nos embargos de declaração é, por exemplo, pedir que o juiz reforme a decisão embargada. Eu não posso entrar com embargo de declaração pedindo rejulgamento. O que pode suceder é que, indiretamente, reflexamente, em razão da correção do erro, obscuridade, contradição ou omissão, tenha que haver uma modificação na decisão embargada.
Então, sei lá, o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, ele esqueceu de falar sobre a prescrição que o réu alegou, né? Então, o réu opõe embargo de declaração falando assim, ó, excelência, vossa excelência, na sentença, deixou de falar sobre a prescrição. E eu aleguei lá na petição de folhas ou na petição de movimento tal, né? Tá alegado lá. Aliás, prescrição é uma daquelas matérias a respeito das quais o juiz haveria de se pronunciar de ofício, então, ainda que não houvesse alegação, eu poderia opor embargo de declaração apontando essa omissão. Se o juiz falar sobre a prescrição, poderá haver um resultado diferente, a modificação do resultado a que chegou a decisão embargada? Sim. Nós chamamos isso de efeitos modificativos ou efeitos infringentes dos embargos de declaração, que estão ali referidos no parágrafo 4º do artigo 1024. Tá? Então, por isso que, nesse caso, o juiz vai ter que intimar outra parte para se manifestar em observância contraditória, etc. Mas isso é um efeito indireto. Isso é um efeito reflexo dos embargos de declaração. É um efeito indireto ou um efeito reflexo dos embargos de declaração. Tá certo? Então, nada, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, nada de elaborar os seus embargos de declaração como se fosse, sei lá, uma apelação, por exemplo. Né? Você não pode requerer ao juízo embargado que ele reforme a decisão embargada. Você vai pedir, ó, excelência, corrija aí o erro, corrija a omissão, corrija a obscuridade, corrija a contradição. Se houver reflexamente a possibilidade de modificação por conta dessa correção, aí você vai requerer, ó, juiz, intime outra parte, né, diante da possibilidade de modificação da decisão, que intime outra parte e tal. Tá certo? Bem compreendido isso, pessoal? Não cometam esse erro, não, tá? A gente falando assim aqui para vocês, a gente está aqui falando com estudantes do 4º ano da faculdade, né? Pode até parecer um pouco óbvio, né? Porque a gente está estudando essa matéria aqui, mas vocês não fazem ideia de como isso aqui acontece com frequência no nosso dia a dia. Bom, prosseguindo, eu vou falar aqui de 3 pontos relevantes sobre a regularidade formal dos recursos especial e extraordinário. Os recursos especial e extraordinário, tá? Deixa eu só abrir aqui o Código de Processo Civil nos artigos correspondentes para a gente já abrir para vocês, colocar aqui na tela para vocês. Pessoal, seguinte, antes de a gente entrar aqui, vamos fazer rapidamente uma recordação. Recurso extraordinário e recurso especial são recursos que têm uma finalidade específica, né? Eles existem para viabilizar que os tribunais superiores, no caso o Supremo, o STJ, né, exerçam função nomofilática, certo? Que é a função nomofilática? Definir o sentido da norma jurídica. Por isso que a gente costuma dizer que os tribunais superiores têm preponderantemente função pública, e não finalidade pública, e não finalidade privada. Ou seja, eles não se destinam a julgar o caso concreto em primeiro lugar. Eles se destinam, em primeiro lugar, a definir o sentido da norma constitucional e da norma federal infraconstitucional. No caso do recurso especial, a Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3º, a linha C, enfatiza aquela função uniformizadora que também tem os tribunais superiores, que é a função de eliminar a divergência jurisprudencial. Falamos um pouco disso lá atrás, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial. Então, você vai ter que demonstrar a relevância da questão federal para que o recurso especial seja conhecido. É algo parecido com o que já existe, a repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário dirigido ao Supremo. Então, desde a emenda constitucional 45 de 2004, a Constituição prevê que o Supremo só julga recursos extraordinários se a questão constitucional veiculada no recurso ostentar repercussão geral. Repercussão geral jurídica, repercussão geral social, repercussão geral econômica, né? Ou seja, tem que transcender o interesse das partes.
Então, eu admito o recurso extraordinário porque a deliberação sobre esse assunto interessa para todo mundo, né? E assim sucessivamente. Então, tudo isso vai ter repercussão, tudo isso vai ter consequências, vamos dizer assim, na regularidade formal desses recursos, tá bom? Então, vamos começar aqui. Deixa eu colocar na tela o artigo 1029, no primeiro momento, 1029, caput do Código de Processo Civil. Percebam que a estrutura é básica e fundamentalmente parecida, pessoal, em uma primeira leitura, é parecida com a de uma apelação, né? Não por acaso, pessoal, se vocês, eventualmente no estágio que vocês fazem, não viram isso, certamente vocês vão ver isso acontecendo quando vocês se tornarem advogadas ou advogados. Não por acaso, né, com alguma frequência, a gente vê o pessoal copiando as razões de apelação ou contra-razões de apelação nas suas razões de recurso especial. O que é um grande equívoco. É um grande equívoco, tá bom? Não façam isso. Ah, professor, mas o prazo vencia hoje, eu tinha que correr, peguei lá Ctrl+C, Ctrl+V, joguei ali nas razões de recurso especial. É um grave equívoco. Dentre outras razões, básica e fundamentalmente, porque o recurso especial, e assim também o extraordinário, não tem a mesma finalidade de uma apelação. A começar pelo cabimento. Eu posso discutir questões de fato em apelação. Eu posso discutir questões de direito local em apelação, né? Direito municipal, direito estadual. Mas no recurso especial e no recurso extraordinário, não. Eu só posso interpor recurso extraordinário especial para discutir a interpretação da norma constitucional ou da norma federal infraconstitucional, tá certo? E desde que esse seja um tema que esteja sendo discutido na decisão recorrida. Né? Então, assim, eu vou ter que dizer, olha, STJ, o Tribunal de Justiça do Paraná aplicou mal o artigo 206A, que foi alterado mais uma vez recentemente, né, do Código Civil, sobre prescrição intercorrente. Então, essa questão jurídica, né, a inteligência do artigo 206A, tem que estar ali na decisão recorrida, ainda que eventualmente o dispositivo legal não tenha sido mencionado. A questão de direito tem que estar ali presente, tá? Senão não cabe o recurso. Então, por isso, pessoal, justamente por conta dessa estreiteza do cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, o inciso 2º do artigo 1029, que está aí na tela para vocês, estabelece que quando você elaborar a sua petição de recurso extraordinário, sua petição de recurso especial, primeira coisa que você vai fazer, demonstrar o cabimento do recurso interposto. Então, por isso que a gente abre o primeiro item ali, na verdade, né? É uma síntese da causa, exposição do fato e do direito. Não é porque a gente vai discutir fatos no STJ, mas a gente vai descrever a situação fática subjacente no processo, né? Da qual emergiu a questão de direito. Então, é isso que a gente vai expor ali. E vai demonstrar que o recurso cabe. Olha, STJ, o recurso especial cabe por quê? Porque o acórdão recorrido discute sobre a inteligência do artigo 206A, né, do Código Civil, sobre prescrição intercorrente. Eu gosto, inclusive, né, isso é uma questão de estilo, de transcrever trechos da decisão recorrida, em que isso é demonstrável facilmente. Isso não é exigido pelo Código de Processo Civil, mas eu aconselho. Vocês vão ver, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, quando trata do recurso de revista dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, menciona algo assim, expressamente. O CPC não tem regra parecida, textualmente ali, mas você tem que demonstrar o cabimento. E para demonstrar o cabimento, dentre outras coisas, você vai ter que demonstrar que o assunto foi examinado, foi discutido no acórdão recorrido, né? Nós vamos chamar isso do quê? De pré-questionamento, né? Pré-questionamento ou exame do assunto pela decisão recorrida. Aqui no inciso 2º também,
você vai demonstrar eventualmente que houve pré-questionamento ficto, né, que a gente já mencionou também. O que é pré-questionamento ficto? É uma ficção. Hoje, né, à luz do artigo 1025 do CPC, é uma ficção legal. Exemplo, ainda aproveitando o gancho do artigo 206A do Código Civil. Eu aleguei violação ao artigo 206A na minha apelação. O tribunal omitiu-se a respeito. O tribunal que julgou a apelação, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Eu virei para cá porque Curitiba fica para esse lado aqui, em relação à posição da minha casa, né? O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a apelação, não falou sobre o tema. O que é que você tem que fazer? Opor embargos de declaração. O tribunal ainda assim não falou sobre o tema. Daí, né, diz o artigo 1025 que reputa-se questionada ou pré-questionada a matéria, porque você fez tudo aquilo que você poderia fazer. Nesse caso, vejam, atenção pessoal para isso. Na demonstração do cabimento do recurso interposto, você vai ter que descrever esse caminho que você percorreu. Excelência, na apelação eu aleguei isso. O tribunal, a despeito de eu ter alegado, o tribunal não falou sobre a matéria. Eu apresentei embargo de declaração com base no artigo 1025 para permitir que o tribunal suprisse o vício. O tribunal não supriu o vício. Então, olha, isso aqui também é importante. Requeiro que o tribunal reconheça o vício decorrente da omissão do tribunal. Porque, notem, o tribunal recorrido, no caso o Tribunal de Justiça do Paraná, não tendo apreciado o tema ventilado pela parte, ele incidiu em omissão, e não corrigindo a omissão, ele incidiu em vício de atividade. Então, a rigor, o Tribunal Superior ele deveria anular a decisão. Mas o Tribunal Superior criou o Código de Processo Civil cria essa ficção no artigo 1025 para reputar pré-questionada. Mas você vai ter que requerer que o Tribunal Superior reconheça o vício. Sem se requerer o reconhecimento do vício, com base no artigo 1025, cumulado com o inciso 2º do artigo 1029, né, o teu recurso especial dificilmente será admitido. Eu selecionei aqui, para exemplificar, né, a hipótese, um julgado, também recente, tinha outros até mais recentes, mas eu achei esse aqui mais claro, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Também proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Então, nesse processo aqui, gravo interno na tutela provisória, no RESP, número 1880265, relator ministro Og Fernandes. Não vou ler toda a ementa e nem quis colocar a íntegra do acórdão aqui, né? Mas eu destaquei 3 pontos aqui da ementa que é suficiente, que são suficientes, né, para que nós compreendamos o requisito. Vejam ali. Quanto à controvérsia, incide o óbice da súmula 284 do Supremo, que, embora criada pelo Supremo, se aplica ao STJ também, né, porque o recurso especial digamos assim, ele é um filhote, por assim dizer, né, do recurso extraordinário, que não houve a correta indicação do permissivo constitucional ao autorizador do apelo nobre, que é o recurso especial, aplicando-se por conseguinte a referida súmula. É inadmissível o recurso extraordinário e também o recurso especial, quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. E vejam, o item 4 da ementa, isso porque, conforme disposto no artigo 1029, inciso 2º, a petição deve conter a demonstração do cabimento do recurso. Sendo assim, o recorrente na petição de interposição deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da linha do dispositivo autorizador. Pessoal, a jurisprudência dos tribunais superiores é bastante exigente quanto aos requisitos, né, dos recursos aos tribunais superiores dirigidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ainda em relação ao recurso especial, prossigamos aqui. O parágrafo 1º do artigo 1029 vai tratar da hipótese de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial. Então, vejam, é o caso em que, exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo profere um acórdão
interpretando um dispositivo de lei federal de maneira diferente da que interpretou outro tribunal. Outro tribunal. Né? Por quê? Porque aqui a função é uniformizadora. Então, o que a lei processual, o que a Constituição quer, melhor dizendo, artigo 105, esse terceiro, a linha C, é evitar que haja normas diferentes em estados ou tribunais diferentes. Né? Então, quer-se evitar que, por exemplo, o mesmo artigo do Código Civil, o mesmo artigo do Código Penal, seja interpretado de uma maneira no Tribunal de Justiça de São Paulo, seja interpretado de maneiras diferentes no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, por isso que o Código, a Constituição e o Código vai disciplinar, né, vão tratar do cabimento do recurso especial com base nesse fundamento. Né? Então, veja o que diz ali o parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, dissídio ou divergência jurisprudencial, a lei usa a expressão dissídio, o recorrente vai ter que fazer a prova da divergência. E notem, como é que você vai fazer essa demonstração da divergência? De duas maneiras. Demonstração material de que a decisão existe. Então, vejam, eu vou interpor um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que o Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu de uma maneira diferente sobre o mesmo artigo de lei. Então, eu tenho que mostrar que existe essa decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ok? E como é que eu faço isso? Daí vem o parágrafo 1º, e o regimento interno do STJ também vai tratar dessa matéria, né? Vai dizer ali, o recorrente fará prova da divergência com certidão, cópia ou citação de repositório de jurisprudência, oficial credenciado, inclusive em mídia eletrônica, né? Ou ainda, etc., ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com indicação da respectiva fonte. Então, essa é a primeira parte. Você vai provar que existe a decisão. Mas não basta isso. Você vai ter que demonstrar que aquele tribunal decidiu de uma maneira diferente a mesma questão de direito. E como é que você faz isso? Daí prossegue aqui o parágrafo 1º. Devendo-se, em qualquer dos casos, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Isso aqui, na doutrina e na jurisprudência, né, a gente costuma chamar isso aqui de demonstração analítica da divergência. O que é a demonstração analítica da divergência? Consiste em você demonstrar que os casos são iguais, claro que iguais não são, porque as partes são diferentes e tal, mas a questão de direito, né, é idêntica, vamos dizer assim, para fins de aplicação daquele dispositivo. Então, nesse caso aqui, estou diante de mora em contrato de locação. Né? No caso julgado lá pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também é um caso de mora em contrato de locação. Então, a situação fática tem que ser idêntica. Né? E o mesmo dispositivo deveria merecer a mesmíssima interpretação em ambos os casos. Mas o tribunal aqui do Paraná, por exemplo, decidiu de uma maneira diferente da que decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou outro tribunal. Daí diz a lei, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Confrontados é comparados, né? Confrontar é colocar frente a frente. Né? Então, os casos confrontados, comparados, né? Nos dois casos que são idênticos ou semelhantes, esse dispositivo de lei federal foi aplicado de uma maneira diferente. Logo, cabe um recurso especial. Então, você vai ter que demonstrar que existe a decisão e, além disso, você vai ter que demonstrar que nos dois casos, né, houve uma manifestação diferente sobre o mesmo dispositivo de lei federal. E por derradeiro, pessoal, mas não menos importante, e aqui eu vou pedir para vocês redobrada atenção, por quê? Porque hoje isso aqui vale para o recurso extraordinário, mas se aprovada, né, uma proposta de emenda constitucional que está em trâmite no Congresso Nacional, voltou agora para a Câmara dos Deputados, né, isso vai acabar valendo, embora de uma maneira um pouco diferente, também para o recurso especial, né, o recurso extraordinário é um recurso que só é admissível se a questão constitucional tiver repercussão geral. E vejam, diz o parágrafo 2º do artigo 1035
e nesse ponto fazendo coro ao que está ali na Constituição Federal, que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. Então, na minha petição de recurso extraordinário, eu vou ter necessariamente que falar, olha, Supremo, tem repercussão geral por causa disso, disso e disso. Onde eu faço isso na petição de recurso extraordinário? O CPC de 2015 não fala nada. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, prestem atenção aqui comigo. O CPC de 2005 não fala nada, mas o CPC revogado falava. Vejam ali, vou colocar aqui na tela o código de 73 com as reformas. Está arriscado aqui porque a lei foi revogada, né? O código foi revogado. O que é que dispunha o revogado parágrafo 2º do artigo 543-A do Código de 73? Atenção aqui comigo e vejam que eu marquei em cores na tela para vocês. O recorrente deverá demonstrar em preliminar do recurso para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal a existência da repercussão geral. Então vejam, o Código de Processo Civil revogado exigia que a repercussão geral fosse demonstrada em preliminar do recurso extraordinário. Mas o Código atual não fala nada a respeito. E aí? Se observa ou não se observa? Veja, eu tenho que alegar em algum lugar. Se você olha o Código de Processo Civil de 2015, que não fala nada de qual é o lugar, né? Não fala nada de qual é o lugar, você vai pensar assim, bom, eu vou alegar isso em qualquer lugar. Vou alegar isso lá nos requerimentos finais do recurso extraordinário. Mas, atenção, pessoal, a lei revogada falava em preliminar. E aqui, a gente vai entrar num ponto que, para que a gente entenda muito bem isso, que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, né, formulado lá atrás com o propósito de disciplinar, né, com a finalidade de disciplinar esse requisito no âmbito regimental, vejam ali, né, ele dispunha isso, olha ali, ó, né, ele foi alterado em 2007 e colocava ali, ó, preliminar, formal e fundamentada de repercussão geral. Então, essa redação que estava no regimento interno aqui, foi assim inserida em 2007, lembrem que a reforma lá no CPC revogado foi em 2006, falando em preliminar, porque o CPC falava em preliminar, né? Prosseguiu aqui outras reformas, e notem aqui o grande problema que a gente tem. Aqui é a redação atual do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, com a emenda regimental de 2020, né? E continua falando em preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Então, percebam, atenção aqui, pessoal. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, após a Constituição de 88, não pode tratar de temas de lei federal, ou temas que somente podem ser disciplinados por lei federal. Nem sempre foi assim. E me permitam aqui eu abrir um parêntese para dizer que nem sempre foi assim. Por que nem sempre foi assim? Porque lá atrás, né, na vigência da Constituição de 67, e mesmo com a Constituição de 69, ou se preferir, com a emenda constitucional de 1969, né, para aqueles que têm... eu entendo que foi uma Constituição nova e não uma mera emenda, mas há controvérsia sobre isso, não vamos entrar nesse ponto aqui. Mas, e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem isso, a Constituição, à luz da Constituição anterior, né, eu estou colocando aqui um trecho de um julgado para vocês, do Supremo, né? Artigo 119, parágrafo 3º, a linha C da Carta Federal de 69, outorgava ao Supremo Tribunal Federal poder normativo primário.
ou seja, poder de criar regras, processuais inclusive, conferindo-lhe atribuição para, em sede meramente regimental, dispor sobre o processo e julgamento dos feitos de sua competência originária e recursal. Então, o Supremo, continua aqui essa decisão, né, dispunha sobre competência ao próprio Supremo para tratar de temas que hoje só podem ser disciplinados por lei federal. Tem um outro julgado aqui que eu vou colocar também na tela para vocês, né, em que também se destaca isso. Aliás, aqui chama atenção, né, no último parágrafo, com a superveniência da Constituição promulgada em 88, no entanto, o Supremo Tribunal Federal perdeu essa extraordinária atribuição normativa, passando a submeter-se com os demais tribunais, em matéria processual, ao domínio normativo de lei em sentido formal. Então, vejam, hoje o Supremo deve submeter-se ao que está no Código de Processo Civil. Então, não poderia, data vênia, com todo o respeito devido, não poderia o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prever, né, não poderia prever a exigência de preliminar de repercussão geral. Esse aqui, ó. Tem mais um outro julgado, que também coloco aqui, porque eu também selecionei para mostrar aqui para vocês, em que trata da mesmíssima questão, né? Que o número do processo, em que tem aqui esse voto, e daí faz uma comparação, né, de como funcionava à luz da Constituição anterior, que tinha essa competência, e agora, no contexto da Constituição de 88, não tem mais essa competência, ele não pode mais falar sobre esse tema. E é interessante notar, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês agora alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, que apesar de o Código de Processo Civil em vigor não exigir essa preliminar, e como nós vimos, o regimento interno do Supremo exige, mesmo após a reforma da emenda regimental de 2020, né? E o Supremo, na sua jurisprudência também recente, continua exigindo essa preliminar. Então aqui eu coloquei, ó, vejam, julgados proferidos lá atrás, que exigiam corretamente essa preliminar, porque a lei processual exigia preliminar. Então aqui alguns que eu estou colocando aqui aleatoriamente para vocês na tela, depois vocês podem pegar ali o número do julgado e ler com mais vagar e profundidade, né? Uma menção aqui ao 543A, parágrafo 2º do Código Revogado, que tratava da matéria e assim por diante. E selecionei também aqui para vocês alguns julgados recentes. Então vejam aqui, ó, de 2021, tem outros, né? Mas colocando aqui, ó, a parte recorrente tem o ônus de apresentar preliminar, formal e fundamentada de repercussão geral. Decisão de abril de 2021, acórdão, né? De abril de 2021. Daí você diz, de onde eles tiraram isso? Na verdade, a jurisprudência veio reproduzindo aquilo que se formou à luz do Código Revogado. O próprio regimento interno do Supremo reproduz a regra regimental nesse ponto, que vigorava no contexto do Código Revogado, né? Então, o regimento interno do Supremo, com todo respeito, não poderia prever a exigência de preliminar, e assim também a jurisprudência. Mas, eu posso até criticar essa orientação, mas como professor, eu tenho que explicar aqui para vocês que nas razões de recurso extraordinário que você elaborar, cuide de mencionar isso em preliminar. Não custa nada. Ali ao abrir a sua petição de recurso extraordinário, além de observar o 1029, né? Inciso 2º, que a gente leu aqui há pouco, que vale para recurso especial e também para recurso extraordinário, você vai abrir um outro item preliminar dizendo assim, olha, da existência de repercussão geral no presente caso. Daí você explica por que tem repercussão geral, mas tem que abrir uma preliminar, não porque o CPC exige, mas porque isso está no regimento interno do Supremo e a jurisprudência do Supremo continua exigindo isso. Então aqui é um julgado da 2ª turma do Supremo. Deixa eu ver se eu marquei mais aqui, ó. Marquei mais um aqui, ó. Ministro Gilmar Mendes, outro da 2ª turma, e tem outros da primeira também. Eu acho que tem mais um que eu marquei aqui. Aqui. Esse já é de 2020, mas também é recente, né? Vejam, é um assunto de penal e processual penal. Recurso extraordinário sem preliminar formal de repercussão geral. Não foi admitido. Tá certo? Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem exigido, né,
que a repercussão geral seja apresentada em uma preliminar, assim como exigia o Código Revogado e o regimento interno que foi formulado à luz do Código Revogado. O Código de 2015 não exige mais, mas a despeito de o Código de 2015 não exigir mais, o regimento interno do Supremo, seguido pela jurisprudência do Supremo, continua exigindo. Então, cuidado com isso, tá bom? O texto do Código novo, que já não é novo, né? Código de 2015, não exige, o Código Revogado exigia, né? Então, isso não deveria ser mais exigido. Então, eu poderia, por exemplo, como mencionei lá atrás, a rigor, eu poderia abrir um item ou falar sobre isso no curso da petição, né? Ou ali no requerimento final, enfim. Mas, atenção, temos, como advogados, eu sou advogado, né? E vocês, quando estiverem atuando na advocacia, tem que observar o que exige a jurisprudência, né? Então, o regimento interno do Supremo, mesmo após o Código de 2015 e com a reforma de 2020, previu a exigência dessa preliminar. Não poderia, a rigor, fazer isso, né? Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo estabelece que, após a Constituição de 88, só a lei processual, só a lei formal pode dispor sobre matéria processual, e não o regimento interno do Supremo, e a jurisprudência do Supremo, apesar disso, continua exigindo a observância desse requisito. Pessoal, a aula foi mais longa hoje, mas eu tenho a impressão de que a gente conseguiu falar aqui da regularidade formal dos recursos em geral, né? Se alguma coisa não ficou clara, voltem o vídeo, né? Envie suas perguntas ali que a gente trata da matéria na próxima aula. Eu vou interromper a gravação aqui para dúvidas que eventualmente vocês tiverem, a gente prossegue na sequência. Por enquanto é isso, obrigado e até breve.